rosto. Vamos lá. Queridos, a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, ela vai narrar acerca do ministério público de Jesus. O ministério público de Jesus é voltado de várias atenções, porque o público-alvo que Jesus lhe transmite a sua mensagem é para os judeus, gentios. E quando nós olhamos para Mateus narrando, aleluia, este ministério público de Jesus, nós vamos ver Mateus trazendo no seu conteúdo, ou seja, no seu livro, alguns objetivos de Jesus. E principalmente, irmãos, se nós analisarmos um desses objetivos de Jesus, Mateus ele vai narrar principalmente os discursos de Jesus acerca do reino dos céus. Mateus ele vai narrar sobre o ensino de Jesus sobre a salvação. Estes ensinos de Jesus, irmãos, eles estão pautados acerca do reino dos céus. Por quê? Porque essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem que Jesus anuncia em Jerusalém, fazendo que os seus ouvintes, que a multidão que o seguia, atentasse para a mensagem, recebesse a graça e assim se convertia dos seus maus caminhos. Então Mateus, no seu conteúdo, ou seja, no seu objetivo, é marcar esses ensinos de Jesus, pautado para a multidão, pautado para o povo que ouvia a sua mensagem. Inclusive, Jesus também, ele ensinava, onde o seu discurso era as parábolas de Jesus. Se nós formos analisar, irmãos, da Bíblia Sagrada, Jesus, ele ensina acerca do reino pelas parábolas, inclusive também no Evangelho de Lucas, onde Jesus cita várias parábolas do reino. Mas uma coisa interessante, aleluia, nas parábolas de Jesus, que nós podemos entender, é que as parábolas de Jesus, elas serviram de lições para a vida dos seus discípulos. Eu vou repetir mais uma vez para os irmãos entenderem. As parábolas de Jesus contidas no Evangelho de Mateus, e quando Mateus narra sobre estas parábolas, servia de lição para os discípulos. Esta lição era para a vida prática dos discípulos, que Jesus falava sobre o reino, Jesus falava sobre a salvação. Tem algumas questões equivocadas, se nós formos fazer um estudo mais amplo sobre as parábolas de Jesus. Tem muitos estudiosos, irmãos, que quando eles interpretam as parábolas de Jesus, eles têm que entender que as parábolas de Jesus é uma conexão que Jesus faz sobre, aleluia, as coisas materiais. É uma conexão que Jesus faz com as coisas terrenas. Faz-me me dizer nesta noite, nenhuma das parábolas de Jesus tem a ver com conexões terrenas. Por que, irmão? Porque Jesus não pregava sobre as coisas naturais. Jesus não pregava sobre as coisas terrenas. Ou seja, Jesus não estava nem preocupado, aleluia, em falar sobre as coisas terrenas. Então, muitos estudiosos, eles acreditam que as parábolas de Jesus têm a ver com algumas coisas terrenas, com os bens materiais. Mas quando nós analisamos, nós vamos ver que Lucas, ele vai narrar que a mensagem de Jesus era sobre o reino dos céus, servia para a vida prática, era a vigilância, servia para o discípulo na prática, a obediência à palavra de Deus, para que os discípulos viessem andar em santidade e também obter a salvação do reino. Amém, irmãos? Então, nós podemos ver aqui que nenhuma das parábolas de Jesus tinha a ver com conexão terrena. Por quê? Porque Jesus ensinava acerca do reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. João Batista, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus também: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Então as palavras de Jesus vai nos mostrar que serve de lição para o discípulo, serve de lição para a vida prática da igreja dos tempos atuais, serve de alicerce espiritual para mim e para você, quando uma vez nós colocamos ela em prática. Então, muitos estudiosos, muitas pessoas tentam interpretar a Bíblia, só que não conseguem interpretar, porque eles têm o costume de fazer que as palavras de Jesus tenham a ver com conexão terrena. Eu estava entendendo com isso, irmãos, é quando a Bíblia Sagrada ela testifica entre Jesus e Nicodemos. Se nós formos analisar a Bíblia Sagrada, em João capítulo número 3, Jesus uma certa vez ele vai até com Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos ele era o príncipe dos judeus. Nicodemos ele conhecia toda a lei, aleluia, judaica, através, aleluia, das leis de Moisés. Ele conhecia tudo, mas quando Jesus ele chega com Nicodemos, Jesus ele explica acerca do reino. E sabe o que me chama a atenção? É que Nicodemos, conhecendo a tradição da lei judaica, Nicodemos conhecendo a tradição do judaísmo, aleluia, Jesus diz para Nicodemos, evangelista Dino, da seguinte forma: como pode tu ser dos judeus? Como pode tu ser conhecedor da lei? Como pode tu ser conhecedor da tradição judaica? E eu falo coisas terrenas que tu não entende. Imagine se eu falasse das coisas do céu, aleluia, tu não entenderás. Irmãos, olha para cá nesta noite. Isso aqui serve de lição para a nossa vida. O que eu tiro de lição nesta noite sobre esta passagem de Jesus e Nicodemos? Eu digo que, além de muitas pessoas na igreja que passam 10, 30, até mesmo 20 anos, 40 anos, mas nunca tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Passaram 20, 30 anos, mas nunca tiveram uma intimidade verdadeira com Jesus. Irmão, qual é a evidência disso? A evidência disso é Nicodemos, sendo conhecedor da palavra, mas nunca entendia os mistérios do reino dos céus. Irmão, olha para cá. Que adianta nós passarmos tempo, anos, servindo ao Senhor, mas não temos uma intimidade, uma experiência com Deus como Nicodemos não tem, onde Jesus revela que ele precisa nascer de novo. Amém, irmãos? É por isso que quando nós lemos para a Bíblia Sagrada, olha só o que o apóstolo Paulo diz, aleluia, na sua carta aos Colossenses. A primeira carta, Paulo vai dizer, no capítulo 3, e o versículo 1, Paulo vai dizer da seguinte forma, aleluia, portanto, se vós já ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que virtual, da onde Cristo está sentado, à destra de Deus Pai. Eu vou repetir mais uma vez para os irmãos entenderem nesta noite. Colossenses capítulo 3. O versículo de número 1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Levanta a mão para cima nesta noite, para receber algo de Deus nesta noite. Aleluia. Se nós somos igreja do Senhor Jesus, se você é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Se você é salvo, se você é crente, se você, aleluia, aceitou Jesus Cristo como Senhor da tua vida, você, eu precisamos ter mais intimidade com Deus, ser diferente de Nicodemos, aleluia, que apenas conhecia, mas nunca tinha, aleluia, uma vida, aleluia, voltada à palavra de Deus. Quem pode adorar ele? Levanta a mão para cima. Você fica adorando ele nesta noite. Então Nicodemos conhecia toda a lei. Nicodemos sabia de tudo, mas quando Jesus interroga acerca da salvação, Nicodemos não entende nem que é as coisas materiais. Aleluia. Por quê? Porque Jesus está falando de coisas espirituais. Crente, irmãos, carnal, ele nunca vai entender as coisas espirituais. É por
Por isso o apóstolo Paulo, ele diz na sua epístola, aleluia, que as coisas de Deus, elas se discernem, aleluia, quando nós somos espirituais. Crente carnal nunca vai entender o mistério do reino. Crente carnal nunca vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu estou aqui neste momento pregando para uma igreja que deu o Espírito Santo. Só que deu o Espírito Santo, levanta a mão para cima. Só que deu o Espírito Santo de Deus na vida. Então levanta a mão e adora o Senhor, porque nós não somos mais crentes carnais. Por que não? Porque nós já ressuscitamos com Cristo. A nossa vida, aleluia, está pautada sobre a vontade de Deus. Aleluia. É isso, irmãos. Aleluia. É isso que Jesus revela de Nicodemos. Ai, meu Deus. Aleluia. Que a intimidade, ela vale muito mais do que nós apenas conhecer Deus. A nossa intimidade vale muito mais de que nós ser apenas aqueles que ouvem. É por isso que nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Olha para cá, irmãos, se nós formos para o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7, versículo número 24, Jesus, ele faz uma comparação daqueles que ouvem a sua palavra e colocam em prática. Jesus, ele vai dizer, assemelhando um certo homem justo, íntegro, ele todavia fez, aleluia, alicerçou sua casa sobre a rocha, aleluia. Ele é um homem sábio, ele é um homem, aleluia, prudente, aleluia, alicerçando a sua casa sobre a rocha. A Bíblia fala que veio a chuva, veio rios, veio enxurrada, mas não combateram aquela casa. Por quê? Porque ele era um homem que ouvia e praticava a palavra. Mas a Bíblia Sagrada diz que havia outro homem que era insensato. Irmão, o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é aquela pessoa que você está explicando a coisa para ele, mas ele não dá ouvido. É como se você estivesse aconselhando uma pessoa, ele não estivesse nem aí para você. Assim Jesus vai comparar este segundo homem, aleluia, na sua interpretação, dizendo que ele era aquele que ouvia, mas porém não guardava a palavra. Ele era comparado a um homem sensato que alicerça sua casa, que construiu sua casa sobre a areia. E a Bíblia Sagrada diz que veio da chuva, que veio das enxurradas. A Bíblia Sagrada diz que combateu aquela casa e foi grande aquela queda daquela casa. Por que, irmão? Porque ela apenas ouvinte. Nós temos que ter um cuidado, aleluia, na palavra de Deus, quando nós tratamos acerca em questão da nossa fé e alicerce espiritual para a nossa vida. Porque não basta ser apenas ouvinte, temos que colocar em prática. Nós temos que viver os princípios da palavra de Deus. Nós temos que viver cada dia mais em intimidade com o Senhor. A nossa vida tem que estar pautada segundo os princípios. A nossa vida, irmãos, tem que estar pautada segundo a palavra de Deus. Para quê? Para que possamos ter um crescimento espiritual, para que possamos ter um alicerce espiritual. É por isso que tem muitas pessoas da igreja, aleluia, falhas. Tem muitas pessoas da igreja, aleluia, que não conseguem mais buscar a presença de Deus. Por quê? Porque não está mais vivendo as verdades da palavra de Deus. Tem muitas pessoas caindo, tem muitas pessoas fraquejando. Irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo é porque não estão obedecendo mais os princípios que Jesus deixou para a igreja. São princípios que servem para a nossa vida prática. São princípios que servem para termos alicerces da fé. Aleluia, isto é, alicerçados em Cristo. Aleluia, e íntima em comunhão e santidade com Ele. Só que tem Cristo na vida. Levanta a mão para cima nesta noite. Só que tem Jesus. Então levante a mão para cima e adora Ele nesta noite. Aleluia. Irmãos, segunda coisa, aleluia, que eu entendo é quando Jesus chega com a mulher samaritana. O capítulo de número 4 de João fala que Jesus, ele foi até a cidade de Samaria, e lá Jesus, ele se encontra